Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos continuando a leitura do Livro do Céu, volume 16, capítulo 13. 9 de agosto de 1923. A vontade humana é trevas, a vontade divina é luz. Estava a meditar no santo querer divino, e o meu doce Jesus, a apertar-me a si, começou a rezar junto comigo e depois me disse: Minha filha, a vontade humana cobriu de nuvens toda a atmosfera, de modo que densas trevas pairam sobre todas as criaturas, e quase todas caminham mancando e tateando a cada ação humana que fazem sem a conexão da vontade divina. Aumenta as trevas e o homem se torna mais cego, porque a luz, o sol da vontade humana, é a divina vontade. Tirada esta, luz não há para a criatura. Agora, quem obra, reza, caminha, etc., em meu querer, se eleva acima destas trevas, e conforme obra, reza, fala, assim, rasgando estas densas nuvens, manda raios de luz sobre toda a terra, de despertar a quem vive no sob sua vontade, e prepara os ânimos para receber a luz, o sol da divina vontade. Por isso tenho tanto interesse de que você viva em meu querer, para que prepare um céu de luz, que enviando contínuos raios de luz, venha limpar este céu de trevas que a vontade humana formou-se sobre sua cabeça, de modo que, possuindo a luz do meu querer, possam amá-lo, e meu querer amado possa reinar sobre a terra. Capítulo 14. 13 de agosto de 1923. A Virgem foi o início, a origem, o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu assim na terra. Jesus, sobre este germe, de seu mesmo querer, que encontrou em sua divina mãe, formou o grande plano da vontade humana na vontade divina. Agora, por meio de outra criatura, abrirá o campo deste plano às gerações. Sentia-me oprimida pela privação do meu doce Jesus, e pondo-me a rezar, lhe pedia que não tardasse em vir a minha pobre alma, que não podia mais. Então, com surpresa minha, eu vi que estava apertado a meu pescoço, me envolvendo com seus braços, e com seu rosto que tocava o meu, e com uma luz que queria infundir em minha mente. Eu, como atraída, o beijei, mas, como se quisesse rejeitar a luz, e dizia entre mim: Eu não me importo de saber as coisas, o que quero é salvar a minha alma. E Jesus só me basta para me salvar, todo o resto é nada. Então Jesus me tocou a testa, não pude resistir mais, e a luz entrava em mim e dizia:
Minha filha, quem é chamado a um ofício deve conhecer os segredos, a importância, os deveres, os bens, o fundador e tudo o que a esse ofício pertence. Saiba que uma simples criatura rompeu as relações que existiam entre a vontade divina e a criatura. Esta ruptura destruiu os planos que a divindade tinha na criação do homem. Agora, outra simples criatura, embora dotada de tantas graças e privilégios, qual foi a Virgem, rainha de todos, mas sempre pura criatura, foi-lhe dado o ofício de ter que retomar, cimentar e estabelecer relações com a vontade de seu Criador para reparar a primeira ruptura daquela primeira criatura, mulher a primeira, mulher a segunda. Foi propriamente ela que, com vincular seu querer ao nosso, nos restituiu a honra, o decoro, a sujeição, os direitos da criação. Não foi uma só criatura que teve o início do mal e a que formou o germe da ruína de todas as gerações? Assim, esta está só a criatura celestial, assim, esta só criatura celestial teve o início do bem. Com relacionar-se com a vontade de seu Criador, formou o germe daquele fiat eterno que devia ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Agora, esta celestial criatura, conforme crescia, assim crescia nela o germe daquele fiat eterno, que fazendo-se árvore, o Verbo eterno sentiu-se arrebatado a repousar sob a sombra do seu eterno querer, e ficou concebido, formando a sua humanidade naquele seio virginal, no qual reinava como rei dominante seu supremo querer. Veja, então, como todos os bens descendem de meu supremo querer, e todos os males saem em campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, se não tivesse encontrado uma criatura que tivesse por vida o meu querer, e que não se tivesse posto em relação comigo, com aqueles vínculos da criação queridos por mim, não teria querido nem poderia descer do céu e tomar carne humana para salvar o homem. Assim, que a minha mamãe foi o início, a origem, o germe do fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Porque uma criatura o tinha destruído, era justo que outra criatura tinha de o reedificar. E minha humanidade, que jamais se separou de minha divindade, sobre este germe de meu mesmo querer, que encontrei em minha divina mãe, formei o grande plano da vontade humana na divina vontade. Com minha vontade humana, unida à divina, não houve ato que não pudesse, em relação com o querer supremo, com o querer divino, estavam em dia, e todos os atos de todas as gerações, com o querer humano, ia reparando-os e os ligava com o eterno querer. Não houve ato que me escapasse e que não fosse ordenado por mim na luz puríssima da suprema vontade. A redenção poderia dizer que me custou pouco. Teriam bastante minha vida externa. Teriam bastado minha vida externa, as penas de minha paixão, meus exemplos, minha palavra, e a teria feito em muito pouco tempo. Mas para formar o grande plano da vontade humana na divina, para unir todas as relações e vínculos por ela quebrados, devia colocar todo o meu interior, toda a minha vida escondida, todas as minhas dores íntimas, que são de mais duração e mais intensas que minhas penas externas, e que ainda não são conhecidas. Basta dizer que não era só o perdão o que impele a remissão das culpas, o refúgio, a salvação, a defesa nos graves perigos da vida do homem, como o impeli na minha paixão,
senão era o surgimento de todo o interior. Devia fazer surgir esse sol do eterno querer, que amarrando com força, raptava todo o interior do homem, até as mais íntimas fibras. Devia conduzi-lo ao seio do meu Pai Celestial como renascido em seu eterno querer. Oh, como foi mais fácil conseguir-lhe a salvação do que reordenar seu ser interior em meu supremo querer. E se isto não o tivesse feito, a redenção não teria sido completa, nem teria sido obra digna de um Deus, nem teria ajustado, nem ordenado todas as partidas do homem, nem restituído aquela santidade perdida por ter sido subtraída e rompeu as relações com a divina vontade. O plano já está feito, mas para fazê-lo conhecer era necessário que primeiro o homem soubesse que com a minha vida e paixão podia obter o perdão e a salvação, para dispô-lo a fazer-lhe conhecer como lhe havia conseguido. A coisa maior e mais importante, que é o ressurgimento de seu querer no meu, para restaurar-lhe sua nobreza, as relações quebradas com a minha vontade e com isto seu estado de origem. Agora, minha filha, se a minha eterna sabedoria determinou que uma celestial e a mais santa de todas as criaturas preparará o germe do meu santo querer, no qual eu formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, agora por meio de outra criatura, fazendo-a entrar nas eternas moradas do meu querer e vinculando a sua vontade com a minha, unindo-a a todos os meus atos, faço ressurgir todo o seu interior no eterno sol do meu querer e abro o campo deste plano às gerações, de maneira que quem quiser possa entrar nele para colocar-se em relação com a vontade de seu Criador. E se até agora gozaram os bens da redenção, agora passarão a gozar os frutos do fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Aquela felicidade perdida, aquela dignidade e nobreza, aquela paz toda celestial, que com fazer a sua vontade o homem tinha feito desaparecer da face da terra. Graça maior não poderia fazer, porque com colocá-lo de volta em relação à minha vontade, eu lhe restituo todos os bens com os quais o Deus o criou. Por isso, seja atenta, porque se trata de abrir um grande campo de bens a todos os teus irmãos. Capítulo 15, 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer que a sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meios de poder dar sempre. Estava pensando entre mim, por que o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ame tanto, que se faça sua vontade? Que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Enquanto isso eu pensava, o meu Jesus gentil, e gentil mesmo, disse-me: Minha filha, queres saber? Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que cada, quando a criatura faz a minha vontade e obra porque o quero eu, lhe dou do meu, e para lhe dar sempre do meu, quero que faça a minha vontade. Portanto, toda a razão e o interesse pelo qual quero que faça a minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder sempre dar. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura, mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou a ela, eu dou e ela toma. Em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim. E, portanto, não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quisera de dar o meu, lhe seria nocivo e indigível.
indigerível, porque o seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar e apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Quanto à minha glória, é a mesma glória minha a que recebo através do obrar da criatura que faz a minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina, exercitada pela criatura em troca a glória que me podem dar aqueles que não fazem a minha vontade. Se acaso houvesse alguma, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea. Muito mais que com o obrar para fazer a minha vontade e com o lhe dar eu do meu. Ponho juntas nessa obra a minha santidade, a minha potência e sabedoria, a beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Como não sentir a força raptora do meu supremo querer naquela obra da criatura que só trabalha para cumprir a minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. Capítulo 16. 20 de agosto de 1923. A santidade de viver no divino querer, a exemplo da Santíssima Virgem, não tem nada de prodigioso exteriormente. Estava a pensar em mim, entre mim. O bom Jesus diz tantas coisas admiráveis da sua vontade. Como não há coisa maior, mais alta, mais santa, que a alma que chama a viver em seu querer? Se assim fosse, quem sabe quantas coisas admiráveis deveria fazer, quantas coisas estrepitosa, mesmo externamente. Em troca, nada que fascine, que impressione, mas sim, me sinto a mais objeta e insignificante, que nada faço de bem. Enquanto os santos, quantos bens não fizeram, coisas chocantes, milagres, no entanto, diz que viver em seu querer deixa para trás todos os santos. Agora, enquanto estes e outros pensamentos passavam por minha mente, o meu Jesus se moveu em meu interior e com a sua acostumada luz me dizia: Minha filha, a santidade, quando é individual, por um tempo e por um lugar, tem mais de prodigioso no exterior, para atrair aqueles indivíduos, lugares e tempos a receber aquela graça, e bem que essa santidade contém. Em vez disso, a santidade de viver em meu querer não é santidade individual, atribuída a fazer bem a esses lugares, aqueles indivíduos e em aqueles tempos, mas é santidade que deve fazer bem a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. É uma santidade que fica eclipsada no eterno sol do meu querer, que invadindo a todos é luz sem palavra, é fogo sem lenha, sem estrondo, sem fumaça, mas nem por isto deixa de ser a mais majestosa, a mais bela, a mais fecunda. Sua luz mais pura, seu calor mais intenso, verdadeira imagem do sol que ilumina nosso horizonte. Ilumina a todos, mas sem estrondo. É luz, mas não tem palavra. Não diz nada a ninguém. O bem que faz é germe, que fecunda, a vida que dá a todas as plantas. E com o seu calor purifica o ar contaminado e destrói o que pode prejudicar toda a humanidade. Mas é tão silencioso que, apesar de que o tem com eles, não prestam atenção, mas não por isso deixa de ser majestoso e belo, nem deixa de seguir com o bem que faz a todos. E se chegasse a faltar, todos chorariam, vindo a faltar o maior milagre da fecundidade e conservação de toda a natureza. Mais do que o sol é a santidade de viver em meu querer, uma alma reta e toda ordenada em minha vontade é mais que um exército em batalha.
Sua inteligência está ordenada e vinculada com a inteligência eterna. Suas batidas, afetos, desejos estão ordenados com laços eternos. Assim que seus pensamentos, sua vontade e todo o seu interior são exércitos de mensageiros que dela partem, que enchem o céu e terra. São vozes falantes, são armas que defendem a todos, e por primeiro ao seu Deus. Levam o bem a todos. São a verdadeira milícia celestial e divina que a suprema majestade tem toda reordenada em si, sempre pronta às suas ordens. Além disso, há o exemplo da minha mãe, verdadeira santidade de viver no meu querer, tudo eclipsado, seu interior no eterno sol da vontade suprema, e que deve ser a rainha de a santidade dos santos, mãe e portadora da minha vida a todos, e portanto de todos os bens. Ficava como se estivesse escondida em todos, levando o bem, sem se fazer conhecer, mais que silencioso, só o portava, a luz sem palavra, o fogo sem estrondo, o bem sem fazer-se notar. Não há bem que não partisse dela. Não havia milagre que dela não saísse. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos, e era e é a origem dos bens de todos. Estava tão sequestrada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior de todas as criaturas e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Era propriamente o interior do homem que tinha mais necessidade de ser refeito, reordenado, mais que o exterior, e devendo fazer mais, parecia que deixou de fazer o menos, enquanto era origem do bem externo e do interno, sem dúvida, aparentemente parecia que não fazia obras grandes e estrepitosas. Ela, mais do que sol, passava inobservada e oculta da nuvem de luz da divina vontade, tanto que os mesmos santos têm dado deles aparentemente mais, fazendo coisas mais estrepitosas que, que minha mesma mamãe. No entanto, o que são os maiores santos diante da minha mãe celestial? São apenas as estrelas pequenas comparadas com o sol grande. E se iluminadas, a causa é o sol. Mas, apesar de não fazer coisas estrepitosas, não cessava, mesmo visivelmente, de ser majestosa e bela, roçando apenas a terra, toda ocupada naquele querer eterno que com tanto amor e violência atraía, raptava, para transportá-lo do céu à terra, e que a humana família havia tão brutalmente exilado até o império. E ela, com o seu interior, tudo ordenado no divino querer, não dava tempo ao tempo. Se pensava, se batia, se respirava, e tudo o que fazia eram vínculos fascinantes para atrair o Verbo eterno à terra. De fato venceu e fez o maior milagre que nenhum outro pôde fazer. Esta é a sua tarefa, minha filha, me fascinar, me vincular, tanto com seu interior, todo reordenado no supremo querer, para transportá-lo do céu para a terra, para que ele seja conhecido e tenha vida, como no céu também na terra. De todo o resto, não te des nenhum pensamento. Quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos. Mas, bem assim se dá o campo a que os outros façam o menos para dar a todos o trabalho. Eu sei quando é necessário, o tempo, o lugar, as pessoas, quando devo fazer conhecer, mesmo com prodígios externos, minhas obras maiores. Você segue sempre o voo em meu querer, enchendo céu e terra, para me fascinar tanto que não possa resistir a fazer o maior milagre, que o meu querer reine no meio das criaturas. Capítulo 17, 28 de agosto de 1923. Não basta possuir, senão se requer cultivar e guardar o que possui.
Sentia-me extremamente aflita pela privação do meu doce Jesus, porque eu chamava e rogava, não se dignava retornar à sua pequena exilada daqui abaixo. Aí, como é duro o meu exílio. Meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma sua vida estava distante de mim. Mas enquanto suspirava seu retorno, veio o confessor, e Jesus, precisamente, então depois de tanto esperar, se moveu em meu interior. Estreitando-me forte o coração, se fazia ver, e eu lhe disse: meu Jesus, não podias ter vindo antes? Agora devo obedecer. Se te parece bem, virás quando te receber no Santíssimo Sacramento. Então ficaremos sós outra vez e estaremos livres para ficarmos juntos. E Jesus, com um aspecto digno e descuidado, disse-me: minha filha, quereis que destrua a ordem da minha sabedoria e que retire esse poder dada à minha igreja? E enquanto dizia, fazia-me participar nas suas penas. Depois disse-lhe: mas diz-me, meu amor, por que não vens? Fizeste-me esperar tanto, quase até de fazer perder a esperança do seu retorno, e o meu pobre coração, pela dor, se debate entre a vida e a morte. E Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, quero que não só seja possuído por ti, mas que o saibas conservar bem, cultivar, ampliar, de maneira de multiplicá-lo, assim que as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência e até a minha mesma privação servem para ampliar e guardar os confins da minha vontade em tua alma. Não basta possuir, mas saber possuir. De que serve o homem possuir uma propriedade, se não se toma o cuidado de semeá-la, cultivá-la, guardá-la, para depois recolher os frutos de sua fadiga? Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possui, você pode dizer que você não terá com o que tirar a fome. Assim que não é possuir o que faz rico, feliz ao homem, senão o saber cultivar bem o que possui. Assim são minhas graças, meus dons, especialmente a minha vontade, que como rainha tenho posto em ti. Quero o alimento de ti, quero o trabalho de tuas penas, de tuas ações. Quer que em cada coisa a sua vontade toda, submetida à sua, lhe dê as honras e o cortejo que como a rainha convém. E ela em cada coisa que faça ou sofra, terá disposto o alimento com que nutrir tua alma. E assim, tu por um lado e minha vontade pela outra, alongareis os confins da minha suprema vontade em ti. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.